Judas Iscariotes. É uma figura que, sabe, quanto mais a gente pensa, mais complexa ela fica. Muito. Alguém que esteve no centro de tudo, que caminhou com Jesus, ouviu as parábolas, em primeira mão, viu o impossível acontecer. Exato. E mesmo assim, o nome dele virou sinônimo de traição. A história dele nos força a encarar uma ideia bem desconfortável. Qual? Que estar perto da luz não garante que a pessoa não vai escolher a sombra. Pois é, e essa é a grande tragédia. Não é a história de um inimigo infiltrado, mas de um amigo que se perdeu no caminho. A análise aqui não é só sobre um evento de 2000 anos atrás, mas sobre o que acontece, assim, dentro de nós quando a desilusão, a ganância, o orgulho começam a ocupar um espaço que antes era de lealdade. É quase um estudo da anatomia de uma queda, né? Exatamente, é isso. E o que me impressiona é que ele foi um dos 12 escolhidos, não um estranho qualquer. Ele recebeu a mesma confiança, a mesma autoridade. Sim. É fácil imaginar que, talvez, ele esperasse um Messias, sei lá, revolucionário, um rei que expulsaria os romanos. Sem dúvida. E é importante lembrar o clima daquela época, né? A Judéia estava sob ocupação romana. A expectativa por um Messias libertador era palpável, quase elétrica. Claro. Muitos imaginavam um líder militar, um estrategista político, não um carpinteiro que falava em dar a outra face. Essa dissonância entre a expectativa do Judas e a realidade de Jesus é um motor poderoso para a desilusão. Talvez ele tenha pensado, peraí, não foi para isso que eu me inscrevi. Isso faz muito sentido. Mas aí tem um detalhe nos textos que sempre me pega. Qual? A passagem que diz que Judas cuidava da bolsa de dinheiro, mas que ele era ladrão e tirava o que era colocado ali. Sim, em João. Se esse desvio de caráter já existia, por que ele continuou com essa responsabilidade? Isso não era um sinal de alerta gigante para todo o grupo? É uma ótima pergunta. E talvez a resposta seja que as pequenas concessões são fáceis de ignorar, sabe? Sei. Tanto para quem comete quanto para quem está ao redor. A traição final, o beijo no jardim, aquilo não foi um ato impulsivo. Não. Foi o ponto final de uma série de pequenas traições diárias. O coração dele já estava longe dali muito antes das 30 moedas de prata. Foi um distanciamento gradual. E falando nas moedas, 30 moedas de prata. Parece um preço tão baixo, quase um insulto. Pois é. A gente não estaria simplificando demais a motivação dele ao resumir tudo a dinheiro? Eu acho que sim. O dinheiro foi mais um sintoma do que a causa. A essa altura, o valor de Jesus para ele já tinha despencado. Entendi. E aí que a gente chega no que acontece depois do erro, que é talvez a parte mais importante. O arrependimento. Isso. O texto em Mateus diz que, ao ver Jesus condenado, Judas arrependeu-se. Ele sentiu o peso do que fez, jogou o dinheiro de volta no templo. Mas aqui está a diferença crucial entre remorso e restauração. Como assim? Qual a diferença? A diferença é o foco. O remorso do Judas é totalmente focado nele mesmo. Olha a desgraça que eu fiz. A minha culpa é insuportável. É um beco sem saída. Exato. Um caminho que leva ao isolamento e ao desespero. Já o arrependimento de Pedro, que também falhou terrivelmente ao negar Jesus, Sim, 3 vezes. foi diferente. Ele chorou amargamente, mas o foco dele foi em quem ele feriu. Ele buscou a reconexão, o perdão. O remorso de Judas levou à morte. O arrependimento de Pedro levou à restauração. Nossa, que perspectiva. Quando a gente olha para essa queda, passo a passo, é quase impossível não pensar nas nossas próprias vidas, não é? A história dele parece um grande espelho. Exatamente. Ela nos lembra que o caráter é o que sustenta qualquer chamado, qualquer posição de confiança. Verdade. E que a queda nunca é a única opção. A possibilidade de retorno existe, mas é uma escolha. Por isso aquele apelo do apóstolo Paulo, sabe? Examinem-se para ver se vocês estão na fé. É como um check-up. É como fazer um check-up regular. Você não espera o sintoma grave aparecer. De tempos em tempos a gente para e pergunta: peraí, os meus valores e as minhas ações do dia a dia ainda estão alinhados? Ou tem uma pequena folga aqui que, se eu não cuidar, pode virar um problema sério lá na frente. No fim, a história de Judas é um lembrete poderoso
sobre como as pequenas decisões definem nosso destino e sobre a importância de manter o coração alinhado com aquilo que a gente diz que valoriza. Sim, e nos deixa com uma reflexão sem respostas fáceis. A ideia de que não somos forçados a permanecer em nenhum caminho, as nossas escolhas são honradas para o bem ou para o mal. E qual seria a pergunta que fica? Então a pergunta que fica para uma introspecção não é sobre Judas, mas sobre nós. Quais são as pequenas concessões que, silenciosamente, podem estar nos distanciando dos nossos próprios princípios e como podemos, no dia a dia, escolher ativamente a fidelidade em vez do interesse imediato?